Sem o lateral Lucas Pires, o Santos vai a campo neste domingo, 4 da tarde, enfrentar o Vasco em São Januário. Quem sabe para embalar no Campeonato Brasileiro? Seria bom, né? Já pensou uma vitória fora de casa, uma segunda vitória na competição consecutiva, né? Colocaria, ou pelo menos manteria certamente o Santos naquele grupo dos times mais bem posicionados na tabela, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Se empatar ou perder, não entra na zona do rebaixamento, mas fica um pouco mais perto ali, é mais próximo destas últimas posições. Mas eu estou com um bom pressentimento, né? Espero que o Santos faça uma boa partida e que os meninos possam novamente mostrar habilidade, velocidade, que o Lucas Lima, que vai para o jogo, esteja inspirado e que a defesa, mesmo com as mudanças que vão acontecer, possa dar conta do recado. Então, é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, unitá.beef, você vai conhecer tudo o que você quer saber a respeito de Vila Unitá Premium Beef. E aí vai fazer o seu pedido no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Pode retirar no local, pode solicitar o delivery e se disser que viu no canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra. Peço também para você que chega agora aqui ao canal para se inscrever, ativar as notificações. Deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Muito bem, meus caros, a notícia que mais cedo foi divulgada pelo Santos é de que o Lucas Pires apresentou desgaste muscular. E como o Santos já não tem o Felipe Jonathan, não tem um lateral esquerdo de ofício. Na verdade até tem, que é o Kevson, que pelo que eu andei dando uma olhada aí, né, nas publicações e tal, o Santos não divulga a lista de relacionados, mas o Kevson foi, né, para essa viagem, para ter, além de tudo, uma outra opção ali para o lado do campo. Eu acho que se o jogador está pronto, ele devia jogar, né? Mas o Odair vai pensar numa improvisação, né? Ele deve botar o Gabriel Inocêncio na esquerda, que aliás foi onde ele jogou o Campeonato Paulista pela equipe do Água Santa, e deve colocar o Natan, né, na lateral direita. Aliás, o Globoesporte.com dá uma dúvida aqui, João Lucas ou Natan na direita, né? O restante do time é basicamente o mesmo que a gente tem visto aí nas últimas partidas. João Paulo, essa dúvida, Natan ou João Lucas, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio, o Rodrigo Fernandes que volta de suspensão, o Dodi e o Lucas Lima, o Camacho vai para o banco, Ângelo, David Washington. E aí tem uma outra dúvida. A primeira dúvida era se iria Lucas Braga ou Daniel Ruiz. Agora o Lucas Barbosa aparece também com possibilidade. Eu acho que vamos de Lucas Braga, né? Até porque ele entrou bem lá no jogo passado, faz aquele secretário de lateral do jeito que o Odair gosta, dá uma, quem sabe, liberada maior para o Ângelo jogar mais próximo do David. Então, eu acredito que esse seja o time. O Santos é óbvio que ainda não tem o Soteldo, que aliás vai ser julgado na segunda-feira. Pode ser que pegue aí um gancho brabo, né? Inclusive desfalcando o Santos contra o Palmeiras no próximo domingo. Palmeiras que nessa rodada empatou, né, com o Bragantino em casa, um empate por 1-1. O Bragantino continua atrás da gente na tabela e vai dar uma pressionadinha no Palmeiras, né? Porque dependendo do que acontecer na rodada deste domingo, se o Botafogo, por exemplo, vencer mais uma, ele vai dar uma desgarrada na liderança do campeonato e aí o Palmeiras vai precisar, né? Se expor, o Palmeiras sempre se expõe, né? É até difícil dizer um negócio desse. É um time que tem um equilíbrio ali, que quando precisar defende, quando precisar atacar, ele ataca e tal. Não sei se muda alguma coisa pra gente no próximo sábado, né? Aliás, o jogo do final de semana que vem, o clássico, é sábado, 9 da noite. De toda forma, o Santos tem que se preocupar primeiro com o Vasco, né? Tem lá o Pedro Raul, o seu centroavante que foi
destaque na temporada passada jogando pelo Goiás, né? Tem o Alex Teixeira, que é um veterano, enfim, tem o Lucas Piton, tem uns jogadores aí meio rodados e tal. E o jogo é em São Januário, onde o Vasco bota mais pressão, né? O Maracanã seria um campo mais neutro, digamos assim. O Santos teria um pouquinho mais de respiro para poder jogar até para os meninos, né? Para o David ia ser bem legal poder jogar no Maracanã, mas vai ser essa a panela de pressão, esse caldeirão que é São Januário, em alguns aspectos parecido com a Vila. Aliás, o Santos que inaugurou o São Januário, né? Vocês sabiam disso? Ali o Santos inaugurou e ganhou, né? Vou até botar no Google aqui, só para não falar besteira em relação à data. São Januário, pronto. Inauguração de São Januário, dia 21 de abril de 1927. Vasco e Santos, né? Foi a inauguração de São Januário. Vou botar aqui, ó, na Wikipedia. Mas tá difícil de achar aqui, né? Os caras podiam fazer que nem a gente faz no jornalismo, colocar no lead. Eu sei que o Santos ganhou lá, né? Vou me lembrar da... me lembrar da... Vou botar aqui o placar. Pronto. Ó, tá aqui, ó. O Estádio de São Januário foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927. Naquela data, o time vascaíno enfrentou o Santos, que venceu por 5-3. O primeiro gol foi do Evangelista, jogador do time do Santos. Então, o Vasco está presente na história do Santos, né? E o Santos na do Vasco. O Santos inaugurou São Januário, foi contra o Vasco no Maracanã que o Pelé fez o 1000º gol, né? Nós somos campeões brasileiros em 2004 com aquele jogo do final do pontos corridos contra o Vasco e tal. Eles também já ganharam da gente, né? Uma final de Rio-São Paulo e tal. Então é um jogo que tem bastante história. Aliás, para falar em Pelé, neste sábado eu estive no centro de Santos, né? Fui lá num restaurante e depois fui dar um pulo no Museu Pelé, né? Fazia tempo que eu não ia lá. E realmente vale a visita, viu? Tinha tanta criança, eu achei tão legal, né? Tanta criança, os pais levando as crianças falando do Pelé e tal, com orgulho, né? Às vezes o brasileiro ele é meio bobo, né? Para falar mal de figuras importantes da nossa história, mas eu fiquei feliz de ver tanta gente ali, muitos turistas e muitas crianças, né? Tinha excursão de escolinha de futebol, inclusive, mas tinha muito pai, mãe com criança e tal, vendo lá, o Pelé e tal, contando as histórias, foi bem legal. Então, só esse parênteses histórico aqui, que São Januário é um lugar onde o Santos costuma se dar bem. Mas faz tempo que não se dá bem, porque também teve um período em que o Vasco ficou aí na segunda divisão. E a última vitória do Santos foi com o Thailson, lembra dele? Foi a única vitória, o único gol que ele fez, né? 2019. O Santos venceu lá naquela oportunidade. Então é um jogo que, olhando para a tabela do campeonato, o Vasco está atrás do Santos, né? Tem 6 pontos, o Santos tem 7. É o chamado confronto direto. O Vasco sabe que se vencer ganha uma posição na tabela. Se o Santos ganhar, ele dá um salto, vai a 10 pontos, né? Abre distância. Se empatar, vai a 8, fica aí patinando nesse meio de tabela. Mas é aquela história, como o Santos vai ter um confronto bastante complicado contra o Palmeiras na outra rodada, seria interessante pontuar neste final de semana, neste domingo, jogando lá em São Januário. Só lembrando que depois do Palmeiras, o Santos tem fora de casa o Bragantino, esse time que hoje, neste sábado, deu uma embaçada na vida do Alviverde. E também é preciso lembrar que no meio da próxima semana tem a Copa do Brasil, né? O Santos já tem o primeiro confronto da Copa do Brasil contra o Bahia, né? O Bahia que vai chegar em full pistola também com o lance que aconteceu no jogo contra o Flamengo, né? O pessoal do Bahia tá bravo, né? Que a arbitragem lá deu uma operada na equipe do Bahia. O jogo de quarta-feira, dia 17, às 7 da noite na Vila Belmiro. E a volta é só no dia 31, na Fonte Nova, também às 7 da noite, porque no meio da outra semana o Santos tem o jogo contra
o Audax lá no Chile, né, pela Copa Sul-Americana. Então, eu no vídeo anterior aqui preguei um voto de confiança, mais um voto de confiança ao Odair Hellmann, né, dar uma trégua, né, e ver se esses brilharecos que o time teve, uma melhoradinha aqui, outra ali, mas depois piorava de novo e tal. Aí fez um bom jogo que fez contra o Bahia. Vamos ver se a coisa flui, né? Se a coisa, principalmente neste jogo de domingo e no jogo de quarta-feira, né? Porque contra o Palmeiras a gente até tem que ter consciência de que é um adversário hoje num nível acima, né? Então o julgamento tem que ser feito mais em cima dos dois próximos jogos. E fica claro também a expectativa para ver o comportamento do David, né? Para ver o comportamento do David. Ele virou assim uma sensação nos últimos dias. O torcedor está com uma esperança muito grande. Para aqueles que acham que você defende o Marcos Leonardo, o dia que eu tive no Esporte por Esporte, no EP Rádio, que eu participei lá e tal, em outras oportunidades, aqui no canal eu já falo há meses, o David é melhor que o Marcos Leonardo. Aliás, eu acho que o David talvez tecnicamente seja o melhor jogador do Santos, sem exagerar. Que a gente tem que conter um pouco a empolgação para isso não chegar aos ouvidos do rapaz, ele se sentir deslumbrado e a torcida também não comprar essa ideia. Mas eu imagino que se ele repetir o que ele fez nas últimas partidas em São Januário, o Santos tem chance de ganhar o jogo, né? O Lucas Lima estando inspirado, a defesa fazendo o papel dela certinho, né? O Ângelo com a liberdade para driblar, para tentar dar assistência, como ele dá para o Marcos Leonardo quando está em campo. Eu acho que é um jogo para esses dois meterem correria, o Lucas Braga também. Por isso que eu acho que não faz muito sentido usar o Lucas Barbosa, né? Só se o Odair estiver pensando no tal do jogo aéreo defensivo, um secretário de lateral bom no jogo aéreo também. Mas eu penso que é jogo para o Santos meter correria, com o Ângelo de um lado, o Braga do outro e o David, que é muito veloz. Para a altura que ele tem, para a estatura que ele tem, ele é muito rápido. É um negócio absurdo, né? O moleque é grandão, tem uma envergadura daquelas e é muito rápido. Então eu tenho uma esperança que se o Santos ganhar o jogo, vai passar pelos pés dele. Tomara, né? Vamos ver como é que vai ser neste Dia das Mães. O Santos, quem sabe, dando um presente às mamães alvinegras da Vila, vencendo lá em São Januário, tá certo? Aliás, fica aqui já de antemão os parabéns a todas as mães, parabéns à minha mãe, parabéns à minha sogra, parabéns à minha esposa, que é mãe do meu filho, parabéns a todas as mamães aí neste domingão, tá certo? E que a gente possa celebrar ao final do dia a vitória do Santos Futebol Clube. Tá certo, meus caríssimos? É isso por enquanto. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana. A sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.